Então, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso encontro de 27 de agosto de 2020 e, sem muita demora, eu passo a palavra para o Humberto. Humberto, com você, querido. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre dois temas bem importantes também para a estrutura do pensamento espírita, que são o materialismo e a ideia de reencarnação. Sobre a reencarnação, a gente não vai explorar demais a estrutura conceitual, porque é um ponto tão bem repisado pelo pensamento espírita, tão bem exposto nos seus mínimos detalhes, nas suas mínimas causas motivadoras. Nós vamos nos limitar a falar um pouco sobre uma controvérsia histórica da falta ou da ausência do conceito de reencarnação em alguns tipos de espiritualismo, né, que isso levanta a questão de por que aparentemente só Kardec, segundo alguns, que também não é verdade, mas a princípio Kardec teria inserido a ideia de reencarnação no espiritualismo moderno. Vamos falar um pouco disso do ponto de vista histórico, não tanto conceitual, mas é importante porque há questionamentos quanto justamente ao vigor, à pujança conceitual e argumentativa que está por trás da ideia da reencarnação e da sua defesa dentro da doutrina espírita. E sobre o materialismo, a gente vai se referir mais ao tópico dedicado a ele do Livro dos Espíritos mesmo. Mas antes de falar disso, eu queria muito brevemente falar sobre o projeto Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora, porque após a divulgação, nós temos visto assim, em muitos lugares diferentes, levantamento de questões, críticas, dúvidas e até uma certa ansiedade quanto à natureza desse projeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é que é um projeto acadêmico e ele não tem a pretensão, algumas pessoas manifestaram temores nesse sentido, que fosse uma tentativa de deslocar para a academia uma base doutrinária, um pretenso estudo doutrinário, né, do ensinamento dos espíritos ou da filosofia espírita, que absolutamente não é o caso. O projeto está radicado na universidade, justamente porque a universidade, como em qualquer autor importante pelo mundo afora, de qualquer tradição, escola filosófica, materialista, qualquer que seja, preferencialmente tem os seus arquivos radicados dentro de uma instituição mais permanente, uma instituição pública, como a Biblioteca Nacional ou uma universidade, que essas instituições, nós esperamos que vão estar aqui daqui a 100 anos. Elas são instituições que têm recursos humanos, financeiros, mais capacidade até jurídica de proteger os documentos físicos ou de disponibilizar os documentos quando virtuais, quando é o caso. São fotografias das cartas de Kardec. Então, o projeto ele é puramente científico, ele não é um projeto doutrinário, não é um projeto do movimento espírita e, portanto, não pode, a princípio, ser acusado de mau uso da coisa pública, né, como uma instituição pública que é a universidade, para se fazer proselitismo ou propaganda religiosa de qualquer tipo. Os documentos estarão lá, porque o pensador é importante, sua obra é amplamente conhecida e estudada, e convém que documentos históricos dessa importância estejam ali hospedados por uma questão de segurança. Agora, naturalmente, algumas pessoas vinculadas ao projeto são elas mesmas praticantes do espiritismo, adeptas, né, do espiritismo, por uma questão de afinidade, por uma questão de carinho, de desejarem se dedicar a esse projeto. É natural que aconteça isso. Pessoas que seguem o pensamento kardeciano estejam interessadas em contribuir. Mas o projeto não é um projeto religioso, nós não temos nenhuma intenção de caráter assim, proselitista ou de misturar a atividade acadêmica de universidade pública, particularmente, é preciso enfatizar isso muitas vezes, com uma atividade de caráter já religioso. No entanto, nós temos colaboradores, essas cartas elas vão vir de múltiplas fontes,
não vou citar quais, isso vai sendo revelado aos poucos, há questões contratuais envolvidas, mas à medida que as fontes forem reveladas, as pessoas vão ver que há instituições espíritas, obviamente, né, e várias outras fontes que são as fontes que detêm os documentos originais. O interesse da universidade é expor essas pessoas, o mérito dessas pessoas em transcrever e traduzir as cartas, quando esse trabalho já foi feito, e nós também estamos, paralelamente, em conjunto com essas entidades, transcrevendo as cartas dos originais, manuscritos, aliás, muito difíceis de ler, da letra do Kardec, né? Para um formato de Word, digamos assim, né? Formato virtual, e a partir daí fazendo as traduções. São documentos muito interessantes que vão interessar ao espírita e ao não espírita, interessado em saber mais sobre Allan Kardec, sobre o pensamento de Kardec, sobre o desenvolvimento da filosofia dos espíritos, e vão estar disponíveis, torcemos nós, né, esperamos nós, por longo tempo no portal da universidade. Então, eu queria só dar essa satisfação pública, porque há, assim, naturalmente, um certo frisson em torno da questão de por que estar numa universidade pública, e há pessoas que questionam isso tanto por serem contra a hospedagem em universidade pública, e há questões também ligadas a adeptos do espiritismo ou membros do movimento espírita também não desejavam, talvez, ou questionam, pelo menos, por que estar numa universidade e não numa instituição espírita. E a gente poderia responder basicamente isso que foi dito agora. Muito bem. Eu só disse isso realmente porque nós estamos dando essa satisfação, e é importante que quanto mais pessoas pudessem transmitir essa tranquilidade aos demais, que o façam, se possível. Muito bem. Entrando então na questão do materialismo. Essa é uma questão fundamental de se discutir à luz da filosofia espírita. Não apenas porque ele é mencionado numerosas vezes, mas também porque ele tem uma importância mais do que conceitual. Ele tem uma importância existencial para o pensamento espiritualista em geral e espírita em particular. Por que isso acontece? Porque há um entendimento dos espiritualistas em geral, nós vamos encontrar isso em Platão e desde Platão em todos os filósofos espiritualistas, que é a esmagadora maioria dos filósofos, aliás, até os dias de hoje, né? Há uma preocupação dos pensadores espiritualistas com as consequências práticas do materialismo. A gente poderia até dizer ateísmo, mas nem sempre o ateísmo é um problema tão grave quanto o materialismo. Por quê? É possível ser ateísta e, não obstante, acreditar-se numa certa estabilidade das leis cósmicas. Há doutrinas metafísicas que são razoavelmente espiritualistas, como a de Schopenhauer ou a doutrina budista, e que tendem ao ateísmo, ou pelo menos se entendem como ateias. Algum tempo atrás, inclusive, eu escrevi um artigo a respeito do budismo, questionando se, de fato, de acordo com o próprio entendimento interno da filosofia budista, se ele é ateu, se ele propõe algum tipo de ateísmo. E, na conclusão do meu trabalho, pelo menos, eu caminhei na direção de uma negativa, de dizer que tudo indica que a filosofia budista não apresenta exatamente ou propriamente um ateísmo, e sim um tipo de agnosticismo e uma ideia do absoluto, ou uma ideia da causa primária de todas as coisas, que é uma ideia vaga, sobre a qual nós não podemos ter certezas. Bom, eu ia contar um caso pessoal, mas acho que eu vou ignorar isso, porque questões de privacidade. Mas, na época, esse artigo ele gerou uma série de controvérsias,
com alguns colegas budistas que entendiam que essa era uma apropriação ocidental e cristã do budismo. Mas não foi a nossa intenção, não foi isso que nós tentamos fazer. Claro, pode ser que nós tenhamos chegado à conclusão errada, mas nós chegamos a essa conclusão no máximo das nossas capacidades, da nossa boa vontade. Muito bem. Por outro lado, os pensadores espiritualistas, no geral, eles identificam no materialismo o grau mais radical do que a gente está dizendo aqui como um ateísmo vago. Seria o ateísmo franco, ou seja, a ausência de uma inteligência ordenadora do cosmos ou de uma inteligência implícita nas leis da natureza e, principalmente, a ausência de uma estrutura moral que tem a ver com essa inteligência. Então, isso não é uma invenção de um grupo religioso e não é uma posição pessoal nossa. Se a gente abrir a República de Platão, livro fundamental de um dos grandes iniciadores do pensamento filosófico, do discurso filosófico, nós vamos ver uma discussão de Sócrates com duas pessoas. Uma dessas pessoas é Trasímaco, que nesse texto levanta uma tese relativista de que a justiça ou o bem seria da concepção de cada um. Então, cada um poderia ter a sua ideia de justiça. E Sócrates reconhece que essa é a conclusão correta da perspectiva materialista e acrescenta o seguinte: por isso que, para se ser bom, para que nós estruturemos o nosso pensamento, a nossa racionalidade em conformidade com a ideia de bem, que nós creiamos, ou que nós, pelo menos filosoficamente, concebamos uma estrutura moral do cosmo, que não é cultural, não é religiosa, não tem origem religiosa, não é baseada em valores criados e concebidos pelo ser humano, mas que é apreendida, que é percebida nas entrelinhas das relações sociais, assim como a gente olha para a natureza e apreende a lei da gravidade, apreende certas leis específicas da mecânica dos fluidos, da evolução das espécies, e isso pode ser observado na estrutura da natureza, de acordo com os fatos da natureza, da mesma forma, de acordo com os fatos da vida humana, a forma como seres humanos tomam decisões, se comportam, a forma como seres humanos interagem uns com os outros, como eles se organizam politicamente, o fato de seres humanos criarem o direito, criarem leis, né? Todos esses fenômenos ou fatos, eles vão sugerir uma lei moral implícita, né, ao fenômeno humano, ou à natureza humana, à natureza moral. Então, Sócrates, na República, vai defender exatamente isso. Para se defender, para se estruturar, para se criar uma ética, é necessário pressupor que a natureza é moral e que o cosmos avalia as nossas decisões ou, de alguma maneira automática ou através de um juízo, recompensa o bem e pune o mal, ou conduz o mal, que seja de uma maneira automática, como um karma ao sofrimento. Então, essa é uma pressuposição fundamental de toda a história da ética. Vejamos bem, não é a posição de Kardec, a posição do Livro dos Espíritos, a posição dos religiosos, é uma posição filosófica clássica. Nós vamos encontrar em Confúcio e vamos encontrar na Índia, nas Gálias, no Egito, no judaísmo primitivo, né? no pensamento hebraico primitivo, vamos encontrar no zoroastrismo, tem uma doutrina, aliás, muito parecida com a doutrina de Jesus, e vamos encontrar na Babilônia, e que é formalizado na época de Sócrates e Platão, por Sócrates e Platão, mas que já era percebido preteritamente, né? Então, Homero, por exemplo, Hesíodo, uma série de outros pensadores gregos já percebiam que a moralidade era algo
que, no entender da época, era referida aos deuses, a um plano eterno, permanente, de uma realidade que ultrapassa a realidade humana. Quando na Antígona, por exemplo, de Sófocles, a Antígona tem a coragem de enfrentar o rei, e aí o rei chama ela à responsabilidade, mas eu sou o rei, você não sabe que fui eu que fiz a lei? O que a Antígona responde? Isso é a época de Sócrates, né? A Antígona responde para o rei assim: bom, mas há uma lei maior que a sua, né, meu senhor? Você faz a lei humana, mas eu estou respondendo à lei eterna, a lei que não depende dos homens, a lei que não depende dos governantes. Então, não é fruto de uma filosofia específica, de uma percepção específica religiosa, de uma escola, de um autor, mas é fruto da percepção racional, universal, de todos os povos, de todas as épocas, que a ética e a moralidade dependem de uma pedra de toque, de uma estrutura fundamental que valide a ética não como uma invenção da mente humana, como uma ficção, poderia ser de um jeito ou poderia ser de outro. Porque isso nos leva ao relativismo. O relativismo ético é o caos total e é o império do mal, o império da força. Quando nós dizemos assim que depende, cada um tem a sua justiça, a minha justiça pode ser matar o outro quando o outro me é inconveniente. A minha justiça pode ser tomar o que é outro, o que é do outro, pode ser mentir, pode ser enganar, pode ser impor a minha opinião, porque eu tenho certeza que ela é a certa e a sua é a errada. Então, quando nós nos permitimos ter um conceito vago, fluido e relativo demais, extremamente relativo, de bem e de justiça, nós não temos defesa contra a arbitrariedade. E aí o que vigora na prática? Qual que é a justiça que será feita na prática? A do mais forte. A racionalidade, ela é justamente o mecanismo que impede a lei do mais forte de vigorar, que bloqueia a violência e a arbitrariedade dos tiranos com argumentos de que a justiça deve poder ser avaliada universalmente, indistintamente, imparcialmente. Então, se nós descremos disso, não tem como nós criarmos um tratado ético, um cânone ético, uma fronteira ética. Nós temos que aceitar quaisquer formulações culturais ou pessoais como potencialmente válidas ou igualmente válidas. E elas vão ser impostas quase que invariavelmente pela força, seja por uma força política cultural, seja pela força física mesmo, pela força da violência. Isso é um ponto fundamental. Aí alguém vai levantar e vai dizer, tá, mas isso é na antiguidade, lá com os estoicos, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas na modernidade, por exemplo, muito tempo depois, nós criamos sistemas éticos materialistas. Muito bem, a pergunta-chave que nós poderíamos levantar é a seguinte: onde eles estão? O que eles dizem? Quais são os princípios de uma ética materialista? Interessantemente, nós vamos observar que os pensadores que escreveram livros sobre ética e sobre moralidade, eles quase invariavelmente eram pensadores espiritualistas. Espiritualistas, claro, no sentido bem genérico de acreditarem que existe algo mais do que a matéria, que nós não somos regulados pelo nosso cérebro, mas que existe um impulso criativo, uma força não perfeitamente palpável, avaliável, mensurável, mas que rege de maneira transcendente, como Kant, por exemplo, sensatamente colocou, o nosso comportamento, que é a fonte transcendente do nosso comportamento e do nosso entendimento. Por outro lado, os pensadores materialistas, eles não apenas não escrevem tratados éticos e morais quase que nunca, mas muitas vezes, numerosas vezes, como Nietzsche, como Heidegger, ou como Sartre, como depois Foucault,
os pensadores materialistas vão defender que, na verdade, não existe ética. Na verdade, a moral é um comportamento arbitrado culturalmente por consenso e que pode ser questionado a gosto, quase. Na genealogia da moral, por exemplo, em Para Além do Bem e do Mal, Nietzsche, que é um dos mais inteligentes, mais brilhantes pensadores materialistas de todos os tempos, ele vai dizer exatamente isso, que nós não devemos nos regular a partir de princípios racionais metafísicos, que são apenas invenções humanas. Nós devemos pautar o nosso comportamento, as nossas decisões, pelos nossos desejos, pelas nossas disposições fisiológicas. Isso é dito textualmente, de maneira clara e explícita o bastante para todos poderem avaliar. E essa conclusão está correta. Porque se Deus não existe, tudo é permitido. Não pode haver uma regra, uma lei, a não ser uma regra, uma lei inventadas. Qualquer regra ou lei de comportamento, na ausência de Deus, na ausência de uma estrutura metafísica, como Platão disse lá na República, que atesta e que aponta para uma ordem moral, para uma lei moral natural, na ausência disso, cada um faz aquilo que deseja, aquilo que tem vontade. E, claro, mede quais vão ser as consequências e aí assume o risco da sua liberdade. Então, pensadores materialistas, eles vão falar para nós sobre autenticidade, sobre fazer aquilo que você deseja, não se esconder, não se reprimir, né? Permitir-se, né? Manifestar a sua natureza animal, às vezes a sua natureza egoística, sua natureza puramente sensual, porque isso é o que você é. Não deveria haver um conflito entre um ideal espiritual, que o espírito não existe, a própria razão é questionada, às vezes, por alguns pensadores materialistas, e, por outro lado, a realidade do corpo, do chamamento, dos instintos e dos desejos, que são concretos, que eu estou sentindo agora, eu tenho certeza de que eu tenho essas inclinações. Então, Nietzsche, muito sensatamente, com muita perspicácia e com muito rigor intelectual, ele vai observar o seguinte: as ideias que se sobrepõem ou que tentam eliminar os nossos instintos naturais, as nossas disposições, automatismos, desejos, inclinações, fantasias, são artificiais. E quem obedece a essas leis e essas ideias é um sujeito que é escravo espiritual da cultura. É o que ele fala, por exemplo, sobre o cristianismo. É um instinto de manada, um instinto de rebanho, de obediência, de ovelha, ao passo que um outro lado nosso quer ser leão e quer imperar e governar sobre o mundo, sobre o outro até, se for necessário, né? Porque nós não devemos nos reprimir por causa da fraqueza do outro, porque o outro está chorando, que o outro está se sentindo ofendido pela nossa grandeza. Nós devemos, né, impor a nossa vontade e fazer valer a nossa vontade através da força, da capacidade, do poder que nós tenhamos. Isso é perfeitamente válido. E ele está certo de acordo com a concepção materialista da vida. Por que eu não deveria fazer isso? Por que eu deveria me reprimir? É claro, outras concepções materialistas, elas vão acrescentar elementos que vão complexificar esse cálculo e vão chegar a uma conclusão, como, por exemplo, de Bertrand Russell. Né? Bertrand Russell, inclusive, numa entrevista que tem hoje no YouTube, ele diz o seguinte: um outro ateu, basicamente materialista, que vai dizer de Nietzsche o seguinte: Nietzsche diz que o tigre é mais belo do que a ovelha. É óbvio que o tigre é mais belo do que a ovelha, ninguém discute isso. É claro que o tigre é infinitamente mais belo do que a ovelha, só que não é por causa disso que a gente vai abrir a jaula e ver o tigre despedaçar as ovelhas. Nós, como seres inteligentes, nós devemos saber que o tigre é belo dentro da jaula.
E a ovelha pode ser bela solta. Ela pode ser até menos bela, mas ela pode ficar solta, ela tem essa vantagem. Então, Nietzsche quer que a gente abra a porta da jaula e se delicie ou aplauda o massacre das ovelhas. Quer dizer, é um conflito entre dois pensadores materialistas, basicamente, ou no mínimo de um ateísmo franco, que não reconhece uma estrutura metafísica de moralidade, mas há essas nuances, né? Essas distinções de posição. Heidegger, que também é um pensador importante, de certa maneira, na linha de Nietzsche, ele não vai escrever um tratado ético, por exemplo. Ele vai falar, bom, da autenticidade, ser o que você é, aceitar o que você é, né? Nunca de se regular, de se mudar, de se esforçar para ser algo mais, alguma outra coisa, porque isso seria, inclusive, falseamento intelectualista daquilo que você é, uma projeção teórica daquilo que você é. Então, é necessário, para que a gente não recaia nesse argumento, que nós, no mínimo, pressuponhamos, né, que a gente considere, entretenha conceitualmente a realidade de uma ordem moral natural, que não seja inventada, que não seja culturalmente dada. Esse era o ponto teórico. Do ponto de vista prático, muitíssimas pessoas, e lamentavelmente muitos religiosos, muitas pessoas religiosas são ou compactuam com essa perspectiva. Vai haver pessoas que vão levantar a mão e vai dizer assim: eu conheço um monte de pessoas que são materialistas, são excelentes, são melhores do que religiosas. Tem uma série de inconsistências lógicas nessa afirmação, tá? E é muito irresponsável a gente sustentar afirmações desse tipo, embora elas pareçam assim politicamente corretas ou até justas, até corretas. Primeiro problema é tomar o exemplo individual pelo todo, porque alguém conheceu um religioso péssimo, isso significa que a religião é péssima. Ou porque eu conheci um materialista digno e justo, significa que o materialismo conduz o sujeito à justiça? Ou aquele sujeito, ele casualmente é bom e justo, independente da crença dele, até em contradição com a crença dele. A pastora agora, né, que não sei se conseguiu assassinar o marido, é o caso da semana, né, do nosso terrível mundo. Ela é um péssimo exemplo de pessoa religiosa, evidentemente, mas a pergunta que cabe não é se um religioso é mau. A pergunta que cabe é se essa pessoa ela é religiosa de fato. Essa pessoa minimamente corresponde a alguma parte da estrutura de pensamento cristão? Essa pessoa entretém e ela segue princípios cristãos? Porque a definição do próprio Jesus sobre os seus seguidores é que eles seriam aqueles que guardariam os seus mandamentos. Né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele não disse assim: se me amais, carregue uma cruz no peito, cante hinos, leia a Bíblia todos os dias, faça a oração do Pai Nosso, vá à igreja uma vez por semana ou 3 vezes por semana, doe o dízimo. A estrutura do pensamento já diz isso: se me amais, né, guardai os meus mandamentos. Qual que é a recomendação? Amar o próximo como a si mesmo, Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, todo o seu entendimento. Então, a estrutura de pensamento religioso, ela não permite que a gente haja de maneira extremamente imoral, antiética ou egoística ou violenta. Então, a primeira questão lógica que deve ser levantada é se essa pessoa que é rotulada como religiosa, ela é um bom exemplo, ela configura um bom exemplo de pessoa religiosa. Ela exemplifica aqueles princípios que estão
ali expostos naquela doutrina, naquele pensamento. A segunda questão fundamental é a seguinte: não sendo esse o caso, quer dizer, se o materialista ele não está exemplificando bem a teoria materialista, a gente pode também perguntar o seguinte: até que ponto a nossa percepção de que ele é justo e bonzinho e manso é uma percepção perfeita e verdadeira? O sujeito, ele ganhando o salário dele em condições normais de temperatura e pressão, ele dá bom dia para todo mundo, é sorridente, o objetivo de vida dele não pode conter muitos ideais, porque ele não acredita no sentido da vida, nem numa ordem moral do mundo, mas ele está satisfeito em tomar a cerveja dele, comer o churrasco dele no fim de semana, ele é um sujeito pacato. Mas e se a gente tomar o emprego dele? Se a gente ameaçar a sua vida? Se a gente, exagerando menos, se a gente apenas ameaçar o seu conforto, pisar nos seus calos, o humilhar, o provocar, ele vai reagir como São Francisco, como Madre Teresa, como Chico Xavier? É extremamente improvável. Então a gente não deve ser frívolo em julgar que o materialismo possa produzir um estado moral ótimo, um estado de grandeza moral. Porque, em primeiro lugar, isso é contraditório. O princípio de que não há sentido na vida, de que tanto faz um conceito de justiça ou outro, a gente acredita naquele que convém, naquele que eu estou mais inclinado a acreditar. Esses princípios podem produzir o santo, podem produzir o sujeito que vai voluntariamente para a cruz, que não se defende, que bebe cicuta, que vai para a fogueira, que vai para o círculo ser despedaçado pelos leões, que vai dedicar a sua vida a tratar dos leprosos ou de pessoas desconhecidas num continente outro. Nós temos tido consistentemente o exemplo de que quem faz isso são as pessoas que têm princípios ligados à ideia de imortalidade da alma, de uma ordem moral do cosmos, de amor universal. Então, ao contrário do que a gente possa perceber superficialmente, uma análise um pouco mais detida da história nos mostra que as grandes almas, os santos, os heróis, eles são quase que invariavelmente espiritualistas. É muitíssimo raro encontrar um santo, um herói, uma grande alma que transformou a humanidade para melhor e que tenha princípios opostos aos princípios da existência concreta do bem e da justiça, de que existe uma estrutura cósmica que abraça e acolhe aqueles que trabalham, aqueles que se sacrificam, aqueles que atingem os seus próprios interesses. Como que um sujeito que acredita que a vida é o corpo, ele vai se dar a 1 ano de tortura, como Giordano Bruno, e vai aceitar ser queimado vivo, sendo que foi dada a ele a oportunidade de mudar de pensamento várias vezes? Peça desculpas, diga que você errou, e você pode ir embora. E o sujeito diz: eu não posso dizer isso. Mas por que a gente está aqui quebrando seus ossos, enfiando agulhas debaixo das suas unhas, né? Esticando os seus joelhos, cotovelos, calcanhares e ombros até descolar a cartilagem dos ossos? O bispo que estava comandando a tortura ele mesmo fica constrangido com a tortura e pede a Giordano Bruno para ele parar com aquilo, né? Peça desculpas e você sai livre, agora, imediatamente. E aí o que ele responde? Não posso fazer isso, porque não é verdade. Não posso seguir o caminho que não condiz com aquilo em que eu acredito. Então, quer dizer, você só tem a convicção absoluta no abstrato justamente se você acredita que o abstrato é o real, que você é espírito. Você não pode fazer isso acreditando que você é corpo, porque isso é extremamente ilógico e irracional. É lutar contra si mesmo, é operar pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria desgraça. Agora, quer dizer que não há aqui e ali
acidentalmente religiosos horríveis e materialistas ótimos? Claro que sim, né? Mas é uma falácia dizer que o exemplo particular ele valida ou invalida a regra geral. O exemplo particular ele pode ser, inclusive, um acidente, uma anomalia ou uma exceção à regra. A regra, se você é um sujeito coerente, você raciocina sobre a sua própria filosofia, e isso os pensadores materialistas mais competentes, eles vão nos provar, né? Se você é um Nietzsche, sujeito extremamente consciente filosoficamente, você vai concluir que, se eu sou materialista, eu não posso ser moral. Eu não posso sustentar uma moralidade da forma como sujeito que acredita numa ordem moral cósmica, numa lei moral escrita na consciência de todo mundo igualmente, indistintamente. Bom, era para a gente falar de materialismo e reencarnação. Materialismo deu pano para manga. Vamos ficar só no materialismo? Em outra oportunidade a gente dá umas pinceladas aí na direção da reencarnação. Mas então, só para fechar a questão do materialismo, a gente precisa ser mais cuidadoso e mais responsável na forma como nós apresentamos o materialismo e o espiritualismo como moralmente indiferentes. Isso virou lugar comum no meio espírita e em todo o seio de qualquer religião hoje em dia. Porque soa bem dizer, não faz diferença qual é a sua religião. Na verdade, qualquer análise racional vai dizer o seguinte: se a sua religião ou a sua falta de religião prega, por exemplo, que o outro tem que ser exterminado, que, por exemplo, como acontece na Arábia Saudita, né? Homossexualidade não existe aqui. Quer dizer, por que não existe? Porque é morto se o sujeito confessar, ou ele não confessa, né? Ele espera sair do país, né, para viver a vida dele, né? E uma série de exemplos que vão ao infinito. A gente pode dizer que essa religiosidade, nesse caso específico, tá? Não estou falando do Islã em geral, nesse caso específico, com essa interpretação que este grupo dá ao livro sagrado, ela é igual à doutrina de amor e caridade? Isso é uma abominação lógica, que é como a gente dizer que tanto faz eu pregar o assassinato da pessoa ou não. Cada um tem a sua perspectiva. É o relativismo. É o mal que o relativismo produz em nós. O veneno do relativismo é olhar para as coisas que são diferentes, estão em escalas evolutivas diferentes, e dizer, não, é tudo a mesma coisa. O sujeito que não tem valores morais e que não acredita que existe ordem moral no mundo, como materialista, ele está no mesmo nível do sujeito que diz que se todos são filhos de Deus, então todos são irmãos. Outro exemplo interessante, se a gente for consequente com o nosso relativismo, ou se a gente disser coisas do tipo assim, tem os sujeitos que são relativistas da razão, eles vão dizer assim, a razão pode tanto fazer o mal quanto o bem. Como que a razão pode fazer o mal, gente? Se o sujeito é nazista, por exemplo, esse é um exemplo típico, porque as pessoas, raciocinando falsamente, elas concluem que o cientista nazista, que o oficial nazista, ele é muito inteligente, não é? Ele, tecnicamente, ele é competente. Então, ele tem que ser um sujeito muito racional. E aí, usando a palavra racional, o sujeito vai dizer, eu posso ser um nazista racional. Como que a gente pega pelo pé esse tipo de falácia? Pergunta para a pessoa assim, então o racismo é racional? Porque o nazista ele é racista. Ele considera que algumas pessoas são melhores que outras pela raça, pela questão étnica. Você está dizendo que isso é racional? Então nós somos obrigados a rejeitar essa ideia. Não. O sujeito que é racista, ele não pode estar agindo racionalmente. A faculdade da razão nele foi pervertida. E ele produziu argumentos, mas naturalmente que argumentos falsos. Não é porque eu tenho argumentos que eu estou com a razão.
A razão, a função baixa dela é produzir argumento. Claro, ela pode produzir argumento em várias direções. Na produção do bem, na produção do mal. Ela pode produzir técnicas para construir bomba ou técnicas para construir e para criar remédio, para produzir remédio. Mas na sua função elevada, a razão não é só técnica e entendimento. A razão é o entendimento, é o equilíbrio das opções e é a escolha justa e equilibrada entre as opções que existem. Você pode dizer que é racional, ou seja, que é equilibrado, que é intelectualmente maduro ser racista. Então, com um pouco mais de aprofundamento do bisturi, a gente observa que esses argumentos são absurdos, né? que eles não levam a nada, que não tem consistência nenhuma. E da mesma maneira, a gente pode dizer de 1000 doutrinas absurdas que recebem o aval de racionalidade, de razoabilidade, porque tem muitos defensores, porque há grandes nomes, grandes autores, grandes professores, nas universidades a gente estuda isso, portanto, tem que ser válidas. Quando, na verdade, a razão e a lógica dizem o oposto. Não é porque você está na universidade que você é bom. Você é bom porque você é bom. Às vezes você está num lugar de prestígio indevidamente. Você está num lugar de prestígio porque a sociedade é má e colocou você na posição de prestígio. É perfeitamente concebível que eu esteja numa posição de prestígio porque pessoas equivocadas me colocaram lá, né? E aí o sujeito pode ser eleito, ou ele pode ser louvado, aplaudido, ele pode enriquecer, ele pode ter 200 milhões de seguidores no YouTube, sendo um sujeito ruim, ou sendo um sujeito ignorante, sendo um sujeito que produz mais mal do que bem. Porque no entendimento do apoiador, o sujeito é bom. Então, nunca é um bom critério o prestígio, a popularidade. O melhor critério é o uso da razão. É bom? Em que sentido, de que maneira, quais são as demonstrações ou as evidências de que é bom? Produz o bem? Invariavelmente? Produz o bem para alguns e o mal para outros? A gente vai julgando de uma maneira muito menos aleatória do que as pessoas pensam. Chegamos a conclusões muito mais razoáveis, unânimes, do que as pessoas imaginam. Tanto que, independente de cultura, independente de época, as pessoas sabem que matar é errado. Que matar, mesmo que seja permitido por lei, é permitido em caráter excepcional. Em caso de guerra, em caso de ser um assassino em série, a gente tem uma pena de morte, a gente tem uma circunstância em que aquilo que não deveria acontecer, acontece. Quer dizer, mesmo quando há uma permissão para se fazer isso, há um entendimento que essa permissão ela é problemática e que precisa haver uma justificativa para essa permissão. Ou seja, a razão é capaz de perceber que o assassinato não é correto, que o assassinato não é francamente justificável ou fundamentável, né? E isso é relativamente universal. A razão sabe, né? Ela aponta para o erro de se tomar aquilo que é do outro, para se substituir ou tomar para si o mérito do outro, o esforço do outro. A razão sabe que o estupro é errado, que a alienação do outro é errado, que a exploração extrema é errado, que a manipulação do outro é errada. E isso não varia muito da sociedade inca para a sociedade japonesa feudal, que eram bem isoladas e tinham pouquíssimo ou nenhum contato com outras sociedades civilizadas, né? E é sugestivo que nós cheguemos universalmente a mais ou menos as mesmas conclusões, ou conclusões pelo menos similares. E é sugestivo porque isso parece dizer alguma coisa sobre a universalidade e a transcendência da moralidade. E isso já é um elemento difícil de conciliar com o materialismo.
Ok, Fabrício. Ok, nós temos algumas pessoas na fila, então nós vamos começar pela Elsoli. Elsoli, pode falar. Eu perdi meu áudio, gente. Elsoli está falando? Não. Não? Elsoli, você está no mudo, querida. Você já me chamou? Sim, você gostaria de fazer um comentário? Eu queria perguntar uma coisa pro Clínica nem nada, mas eu queria perguntar uma coisa pro Humberto. Porque aqui, ó, se esse, por exemplo, o Senhor, esse aqui do livro, gente, depois da morte, que justamente eu estou estudando esse livro, eu estou no materialismo, positivismo, coisa e tal, e aqui tem um monte de filósofos materialistas, né? E esse senhor Carl Vogt, ele diz, né, que o pensamento é uma secreção do cérebro. Não sei se porque eu sou espírita, mas me parece tão duro isso que ele fala. Em primeiro lugar, só porque ele é materialista, no que ele se baseia para falar esse tipo de coisa? Então, eu sei que ele é intelectual, tudo, então não é que eu quero ser cínica, pelo amor de Deus, não é isso. Então, eu queria que o Humberto me respondesse como é que, assim, esse tipo de lógica do materialista, e segundo, como é que fica? Nós temos agora, estamos nas portas da transição, né, da mudança de todo o nosso planeta, toda uma alteração que está acontecendo, que vai levar tempo, né, mas mesmo assim está se aproximando. Como é que fica daí no caso do materialismo? Eu não estou nem pensando no ateísmo, porque o ateísmo ele pode ser ateu e ser uma pessoa maravilhosa, como era o meu marido, ele era ateu, mas era uma pessoa muito, muito humana, meu Deus. E então, estou pensando no materialista mesmo e no relativista, que realmente aquilo é um perigo na realidade. Pior que isso, só nazismo mesmo, né? E não sei mais. Então, como é que fica? Duas perguntas, né? Esse tipo de pergunta, por exemplo, esse tipo de afirmação, perdão, do Carl Vogt, deve ser alemão, porque Carl Vogt parece que é alemão. E aí fala mais uma coisa dura. As leis da natureza são inflexíveis, não conhecem moral nem benevolência. Sabe? Parece assim que parece que existe um sarcasmo, não sei. Então, eu queria que, por gentileza, o Humberto me respondesse. E também aquela outra pergunta, né? Como ficará mais para frente, sei lá, daqui a 200, 300 anos ou mais, como ficará? Será que vai ter lugar na Terra para o materialista, para o relativista, para essas coisas duras? Obrigada. Ótimo. Vamos ver, né? Vamos torcer para que não. Mas o ser humano, ele evolui meio devagarzinho, né? Então, às vezes, leva mais tempo do que o esperado para percebermos algumas coisas elementares. Dois problemas que você levantou, o problema moral e o problema mente-cérebro. O problema mente-cérebro, ele vem lá desde de Platão, né? Mas ele vai se intensificar muito no século XX, vai adquirir o status assim, de tema científico, de área acadêmica, e nós vamos ver, claro, nós sabemos mais sobre o cérebro nos últimos 30 anos, aprendemos muito mais sobre o cérebro do que no resto da história humana inteira. Porque hoje nós temos aparelhos, nós temos estudo do próprio DNA, nós temos uma noção muito clara de quais são as substâncias neuroquímicas produzidas.
pelo cérebro ou em outros órgãos que afetam o cérebro, né? Então, a gente tem uma compreensão muito melhor do cérebro hoje. E nós não avançamos nada na tentativa de explicar como o pensamento e o sentimento se relacionam com o cérebro. O máximo que nós conseguimos foi estabelecer correlações. Olha, enquanto a pessoa está pensando isso, está acontecendo mais ou menos isso no cérebro. Mas não há nenhuma explicação filosófica ou científica de como seria possível essa interação química ou elétrica, né, esses impulsos elétricos entre os neurônios, produzirem um pensamento ou um sentimento. Nem sequer o que significa um pensamento e um sentimento. Então, nós somos ainda extremamente ignorantes a respeito dessas questões, né? Eu chutaria que nos próximos 200 anos a gente vai avançar ainda um monte e vamos continuar relativamente ignorantes, porque o assunto é complicadíssimo, né? Envolve definir o que é pensamento, o que é sentimento, o que é vontade. Todas as disposições psíquicas precisam ser rigorosamente descritas, o que é muito difícil, porque se trata de percepções justamente subjetivas. Como é que a gente vai descrever isso de maneira objetiva, como a gente descreve corpos materiais, interações entre corpos materiais, fenômenos materiais? E talvez seja até impossível. Talvez a gente tenha que trabalhar no limite aí com uma teoria filosófica do tipo da de Leibniz, né? De um paralelismo psicofísico, e sabe-se lá se o máximo de conhecimento que a gente vai poder ter na Terra não é uma coisa mais ou menos assim, que vai mais ou menos nessa direção. Também é muito sugestivo observar que as grandes almas que vieram a estudar essas questões, como o próprio Leibniz, como uma série de outros Kant, né, eles vão apontar para uma espécie de impossibilidade de descrever a relação mente-corpo, Descartes, né? Vamos dizer, olha, a gente tem que assumir que tem uma coisa que pensa, parece que existe um princípio inteligente, ou um espírito de um lado, uma alma, e de outro lado há essas coisas que batem umas nas outras, igual bolas de sinuca, bolas de bilhar, né? E a forma como as duas coisas se comportam é muito diferente, é estruturalmente diferente, são de ordens diferentes demais para a gente conseguir conciliar essas duas coisas. Vale mais a gente aceitar que elas de alguma maneira interagem e observar as interações, mas talvez não seja possível explicar como exatamente que elas se dão ou o que exatamente elas são. Talvez seja um tipo de percepção que ultrapassa as faculdades humanas, né, da forma como nós as conhecemos atualmente, né? Por outro lado, paralelo a isso, existe a questão moral que você colocou desse autor, que, veja bem, ela é uma concepção pessimista, né? Quando o sujeito conclui que é a percepção básica de Schopenhauer, de certa maneira a percepção de Nietzsche ou de Heidegger também, de um certo cinismo, um certo pessimismo em relação às podridões da natureza humana, da mente humana ou da disposição emocional volitiva humanas. E esse pessimismo, ele geralmente aponta para a experiência e diz, olha, o que o ser humano faz? O ser humano abusa de crianças. O ser humano assassina por prazer. O ser humano tortura. O ser humano rouba. Não apenas uma carteira de alguém que está andando na rua, mas o ser humano é capaz de roubar merenda escolar. Ou seja, o ser humano é um demônio, né? Então, o materialismo ele tem muito a ver com esse pessimismo moral. Observar as mazelas da humanidade e concluir que a humanidade não pode ser nada que preste, não pode ser algo que pretende ter uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de um Deus perfeito e bom. Isso é um delírio, né? O ser humano não é isso, não é isso que eu estou vendo. Eu abro a janela e vejo o oposto disso. Eu abro o jornal, então, nem se fala, né? Ainda mais se for o Jornal do Brasil. A gente vê coisas aí que desafiam qualquer otimismo. Agora, olha que interessante. O religioso, não o sujeito que tem o rótulo religioso, mas o sujeito que é um pensador religioso, que conhece profundamente a sua tradição religiosa,
ele não é otimista. Ele concilia o pessimismo com o otimismo. O religioso diz: tudo é sofrimento, tudo é dor. Mas há um caminho para escapar da dor. Então, quer dizer, há as duas. É engraçado que o pessimista chama o religioso espiritualista, geralmente, de otimista ingênuo, ou de alguém que é irrealista, quando, na verdade, todas as religiões atestam que o mundo é mau, que o mundo é um lugar de sofrimento, é um lugar de prova, de expiação, onde nós somos testados e tentados o tempo todo, onde o sofrimento campeia, a maldade corre solta. E não obstante esta percepção, que é a percepção cristã, que é a percepção budista, que é a percepção judaica, não obstante esse seu mundo de Jó, esse seu mundo onde o bom é crucificado, ou bebe cicuta, ou vai para a fogueira, ainda assim há uma perspectiva, há um ideal, há uma promessa e uma esperança de bem. E aí há uma conciliação muito complexa, dialética, entre o bem e o mal, entre o pessimismo e o otimismo, entre a constatação do sofrimento, do desespero, da desesperança, e a promessa de consolação e de esperança. Pensamento religioso, a gente nunca vai encontrá-lo de um otimismo ingênuo e irrealista, como prega o materialista. Lá em Platão, a gente já começa disso, olha, esse é o mundo das ilusões, é o véu de Maia, é o mundo das aparências. E é claro que nós vamos sofrer, porque nós estamos no mundo da inverdade. Então, a alma não está em casa, ela não está situada e não está em relação saudável com as coisas, mas ela está em relação de atrito, de decepção, de ilusão, de engano. E a alma enganada e em atrito, ela busca coisas que não são o seu melhor interesse verdadeiro. Enganada. Mas se ela perceber, através do exercício da filosofia, aquilo que há de permanente, verdadeiro, bom e belo, a alma sim perseguirá essas coisas. Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele diz mais ou menos assim, não é que nós vamos ter uma vida empiricamente imortal, exatamente, né? Como é que é? Nós vamos aprender quais são os atos imortais, quais são os atos eternos. Então, a vida eterna, ela não é o passar do tempo infinito entre uma distração e outra. Esta é a vida finita, transitória, a vida física. A vida eterna é aprender quais são as atitudes eternas, aquelas que são válidas para sempre. Qual é o comportamento imortal? O que é imortal? A virtude, o conhecimento, a sabedoria, o bem, o belo. Então, essas coisas são imortais. Nós vamos aprender a agir e a estar em sintonia com essas coisas que são eternas e imortais. Essa é a imortalidade. Não é como a gente às vezes fantasia ou romanceia, um passar do tempo infinito. Muito obrigada, viu? Nossa, que beleza. Muito obrigada mesmo. Mas que a gente fica mesmo um pouco apavorada. Eu quero que suma, desapareça o materialismo como um passe mágico. Isso não existe. Então, ai, que horror, viu? Deus me livre. Não vai acontecer, porque é pertinente o materialismo até certo ponto. Ele tem uma razão de ser. Uma coisa fantástica que Hegel nos faz perceber é que não existe nada fora do lugar. Aliás, Hegel ele só mostra isso melhor, mas Spinoza também faz isso muito bem, na medida em que ele nos mostra que não há nada antinatural. A gente diz o seguinte, mas isso é uma abominação, isso é um demônio, isso não deveria existir, não é? Isso não poderia existir, está errado. A gente diz isso para tudo que a gente não gosta. E aí Spinoza responde assim, mas existe. Se existe, é porque há motivos
há razões para que exista. Então, nós temos que aprender a lidar com as coisas que existem e aprender a corrigir aquilo que possui razões errôneas ou razões más para existir, né? Mas a gente nunca pode se revoltar. Nós temos 4 pessoas na fila, Humberto. Eu vou ler uma pergunta. Eu pensei em Mira Lopes agora, os 4 gigantes da alma, mas só lembrei agora. Não fala nada, não. A pergunta vem do Jader. Eu vou ler a pergunta, apesar dele falar que a pergunta já foi respondida de uma forma intuitiva, mas achei bem interessante a pergunta. E ele diz o seguinte: Humberto, esquecendo um minuto que somos espíritas, qual a evidência da existência de uma estrutura metafísica da moralidade? Perfeito. Seria justamente essa indistinção de alguns princípios morais que eu comentei no finalzinho. Quer dizer, se a moralidade é construída socialmente, culturalmente, é de se esperar que ela seja muito distinta e contraditória de cultura para cultura. Há uma percepção enganosa de que isso acontece porque existe o barbarismo. Existem culturas que momentaneamente elas saem dos eixos e elas promovem atos de barbárie, né? No entanto, as próprias pessoas daquela cultura, elas costumam perceber, principalmente as pessoas que refletem mais, as pessoas mais sensíveis e mais maduras, elas percebem que tem algo errado ali. Então, no nazismo, ou naquelas culturas da África subsaariana, onde existe, por exemplo, mutilação de genital feminina, né? E é culturalmente aceito. Você pegar os indivíduos mais equilibrados daquela cultura, eles não são a favor disso. Havia sempre e sempre haverá pessoas que vão dizer, não, isso está errado. Não necessariamente vai ser a maioria. Não necessariamente vão ser as pessoas que têm armas. Agora, se a gente ignorar essas exceções espetaculares, o normal é observar que há grandes concordâncias, assim como na filosofia, há um fio condutor perene que costura as filosofias ao redor do mundo na direção de grandes concordâncias, de grandes tendências de aceitação da existência de um criador, de uma inteligência suprema, ordenadora, organizadora, e assim por diante, da imortalidade da alma. E a outra pergunta que ele faz diz o seguinte: Nietzsche é um sociopata com grande capacidade filosófica e de sustentação de suas ideias? Uma pergunta capciosa. Eu diria o seguinte: é difícil a gente avaliar até que ponto o sujeito ele é levado a certos pensamentos errôneos ou absurdos por aquilo que ele é, pelas suas tendências, ou até que ponto ele é levado ali justamente pela sua linha de raciocínio, porque as ideias começaram a se desviar num determinado momento, no começo, e chegaram ao ponto sujeito defender coisas como a supremacia do forte sobre o fraco. É impressionante também que essas teses elas tenham a adesão de uma quantidade muito grande de pessoas instruídas, eruditas, inteligentes. E algumas vezes essa adesão é explícita, o sujeito concorda ipsis verbi, algumas vezes ela é falseada, o sujeito tenta justificar, não foi bem isso, aquilo que a gente vê nos debates ideológicos de todo tipo, não foi bem isso que ele quis dizer, não é exatamente uma autorização da opressão ou do domínio do forte sobre o fraco, é metafórico, mas enfim, a par dessas racionalizações, a maioria das pessoas, seja contra, seja inclusive a favor, percebe que há ideias desviadas ou pervertidas do sentido correto da argumentação racional, da investigação da natureza humana, inclusive. E o relativismo
e um certo egotismo implícitos nessas obras, e Nietzsche é um exemplo e há muitos outros, eles acabam sendo mais ou menos evidentes para todas as pessoas. Eu preferia não fazer um juízo pessoal, porque isso é muito complicado. A gente não sabe qual é a trajetória de vida e quais são os estímulos que a pessoa recebeu de outras pessoas, do seu passado, de si mesmo, né, da sua vontade equivocada, para chegar a esse ponto. O que nós precisamos observar é que Kardec ou Leon Denis, por exemplo, quando eles apontam para os males do materialismo, eles o fazem de uma forma muito pragmática, muito concreta, muito sóbria. Não é porque eu sou dogmático religioso que eu sou contra o materialismo. Vejamos quais são as suas consequências. A consequência é que ele leva mais pessoas ao suicídio do que uma vida feliz. Leva mais pessoas ao enlouquecimento, né, à amargura, do que a realização, a libertação, a plenitude da existência. Para que seguir esse caminho, então? É racional seguir um caminho que contém prejuízos extremos ao estado médio, psíquico e existencial do ser humano? Então, através de uma análise puramente pragmática, a gente pode desaconselhar as pessoas a seguir esse caminho. O nosso próximo a fazer a pergunta é Fux. Pode falar, Fux. Bem, as perguntas são muitas. Conforme vai passando aí, a gente vai pegando ganchos daqui, dali. Eu queria te fazer uma pergunta, então. Existe alguma coincidência no contexto, na ambientação, entre a negação do essencialismo, e nós temos uma doutrina que é essencialista, com as questões do relativismo? E aí essa onda, não é, que nos alcança, e hoje nós temos a negação de mega-relatos, a negação da própria verdade, não é nem da dúvida em relação a ela, é negar que a verdade exista. Quer dizer, eu acho que nós estamos um pouco no contrapé disso e provavelmente levaremos tempo para uma hegemonia em linhas gerais, porque a consolidação desses movimentos é muito forte. Absolutamente. Eu entendo que as três coisas são a mesma coisa, né? O relativismo, o sensualismo ou materialismo, que é a mesma coisa, são nomes diferentes e entonações sutis para o que é a mesma coisa, sensualismo, materialismo, e esse, a gente poderia dizer, esse niilismo, né? Esse estado de desespero total, né? E os três têm a ver com a luta ao essencialismo, porque eles dependem de dizer que a existência é só o observável. A existência é só aquilo que é sensorialmente observável, aquilo que é aparente, aquilo que está explícito, né, que é fenomênico, por assim dizer. E de se negar uma natureza transcendente, racional, ou uma lei cósmica, algum elemento abstrato, espiritual, naturalmente, né, que está na base e na essência dessas aparições, observações, fenômenos, né, nessa circunstancialidade da vida. Então, a guerra contra o essencialismo tem muito a ver com a dominância dessas tendências, com o crescimento dessas tendências, e tem muito a ver também com o processo paralelo de rejeição da religião por causa de uma associação entre religião e a história pouco nefasta das igrejas, algumas vezes, né? De uma história infeliz de parte das instituições religiosas. Então, isso foi maciçamente usado como propaganda entre o iluminismo e o começo do século XX, pelo menos os primeiros 50 anos do século XX. Mas hoje a gente já está observando
que essa propaganda ela chegou a um ponto de exaustão. Então, nós temos, por exemplo, Peter Berger, famoso sociólogo da religião, né, antropólogo sociólogo da religião, ele vai afirmar o seguinte, que nos anos, sei lá, 60 ou 50, a religião estava fadada a desaparecer. A gente estava no século da secularização, o ser humano ia se libertar das amarras da religião. 20 anos depois, ele diz o seguinte, olha, eu estava errado. A religião não está nem diminuindo. Ela não está diminuindo, está aumentando. Claro, ele estava falando de uma época que era extremamente antirreligiosa, anos 40, 50, para depois os anos 70, 80, em que há um renascimento evangélico, a Igreja Católica se reestruturou também, se tornou um pouco mais adaptada aos tempos modernos. Nós temos o crescimento do misticismo de nova era, o encanto com as religiões orientais, com o yoga, com o budismo, com todo tipo de opção nova. E nós temos também uma qualidade criada pela ecologia, não é? Também. Exatamente, os Fritjof Capra da vida, né? Que é extremamente atraente, não no sentido pejorativo da palavra, mas a alma humana gosta desse tipo de coisa. E foi se percebendo, os estudos mesmo de religião começaram a perceber que, na verdade, há uma disposição humana muito forte. Quando caiu o Muro de Berlim, com a queda da União Soviética, a religiosidade, o grau de religiosidade foi de em torno de 30% para 80%, em questão de 5 anos. Quer dizer, as pessoas se converteram às dezenas de milhões? É claro que não. Enquanto elas estavam em cima da bota, né, embaixo da bota, com a bota apertando a garganta, as pessoas dizem, não, eu sou ateu, eu não sou religioso. Mas imediatamente, quando você tira o fuzil da cara do sujeito, quando você não ameaça ele mais de tortura, ele volta a professar algum tipo de religião. Isso depois de 70 anos de repressão religiosa. Implosão de templo, perseguição duríssima a clérigos. A mesma coisa na China, né? Você tem, por questões educacionais, né, da política do Partido Comunista, você tem aí um índice de ateísmo de 80%. É o país mais ateu do mundo, né? Agora, nas estatísticas sobre religião na China, quando você pergunta para a pessoa se acredita em reencarnação, já diz sim. Mesmo pessoa que respondeu que é ateu. Você acredita numa ordem cósmica que regula, que é certo e errado, que premia a moralidade e pune o erro e a maldade? Sim. E isso sim, quase o mesmo nível de pessoas que respondeu que era ateísta ou materialista. Existe uma crença de mais da metade da população chinesa que os casamentos são arranjados no céu. Antes da pessoa nascer, o casamento dela é arranjado. Quer dizer, esse é o materialismo chinês da população média. Isso está tudo estatisticamente documentado, né? Não é uma impressão de algumas pessoas que passearam por lá. É estatística oficial, né, dos órgãos que medem a religiosidade na China. Ou seja, parece que religiosidade, espiritualidade é uma coisa da natureza humana. É muito difícil, mesmo com violência, é difícil extirpar isso. E os pesquisadores perderam a ingenuidade de que a religião vai desaparecer daqui a 100 anos ou daqui a 500 anos. Liz, pode falar, querida. Bem, olá, gente. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. Eu fiquei muito impressionada dentro da explanação sua, Humberto, que a questão do relativo, o que é bom, né? Eu digo isso porque me espanta muito diariamente, quando eu estou no trabalho, em qualquer outro aspecto da minha vida aqui no Reino Unido, o quanto as pessoas colocam o bem e coisas boas como sendo muito relativas. É diário aqui. E até assim, certas discussões que a gente teve no nosso grupo espírita,
eu tive que colocar essa questão. Mas, gente, o que é que a gente está dizendo, o que é bom aqui? Será que realmente é relativo? Será que a gente tem condições de dizer isso? E isso até me levou, assim, a mudar o meu comportamento quando vendo essas questões no meu dia a dia. Não, gente, não é isso não. Quer dizer, se uma pessoa for ali se drogar, eu tenho que ficar calada porque isso é bom para aquela pessoa. Isso não existe, não é uma coisa assim. Então, me deixou bem impactada essa sua explanação. E eu tenho 2 filhas agora, em idade de escola secundária aqui, e o pessoal estuda muito dentro da questão religiosa, que eles têm essa disciplina na escola, as principais religiões, e dentro desse grupo tem o humanismo, que eles estudam. E assim, eu fiquei assim meio confusa. Você falou sobre a filosofia de Nietzsche, extremamente materialista, e eu queria saber se esse humanismo, como se põe aqui modernamente, como um ateísmo, uma religião em si, se é baseado nos princípios dele. Excelente, Liz. Observem bem como que esse relativismo moral tem a ver com o individualismo da sociedade moderna. O que está na raiz do relativismo? Cada um vive a sua vida do seu jeito. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Não mexa com a minha vida, não venha me julgar. Não é isso que todo mundo diz? Entretanto, para nós sermos morais, é claro que a gente não vai ser policial da vida do outro, óbvio, mas a gente precisa saber a diferença entre o certo e o errado. A gente precisa saber a diferença entre o bem e o mal. Então, Jesus e Sócrates, eles foram assassinados por causa disso. Eles não chegaram e falavam, não, você que decide, faz o que você quiser. Os sacerdotes são hipócritas, túmulo caiado, né? Não vai ao reino dos céus, né? Qualquer prostituta, estrangeiro, criminoso tem mais chance de ir para o céu do que vocês. O governante, você vira e fala, governante extremamente cruel, que tortura e crucifica pessoas numa base semanal, por exemplo, você vira para ele e fala, nenhum poder você teria se Deus não tivesse te concedido. Então, quer dizer, são pessoas que não estão ali para ficar de bem com todo mundo, ou para fazer aquele discursozinho apaziguador, diplomático, politicamente correto, de cada um sabe de si, cada um sabe que é bom ou mal para si, né? Quer dizer, os grandes condutores da humanidade, eles foram não moralistas, mas eles foram morais num sentido muito solidário, muito social. Eu tenho dever moral de dizer para as pessoas que elas não sabem direito o que elas estão fazendo. Então, Sócrates vai lá em praça pública e questiona o sacerdote, não para o constranger, mas o sacerdote se sentiu humilhado, se sentiu constrangido porque não estava acostumado a ser questionado como autoridade que era, como especialista na interpretação dos poemas sagrados, das odes sagradas, e aí ele vai lá e vota pela morte do Sócrates, né? Aí ele encontra o general e fala para o general, mas o que é a arte da guerra? Né? Para que serve a guerra? Aí o general, para derrotar o inimigo, proteger a cidade. Tá, mas o outro também não acha que está fazendo a mesma coisa? Não está protegendo a cidade dele e derrotando a nós, que somos os inimigos? Aí o general vai lá e vota pela morte do Sócrates. Ele poderia não ter causado esse problema todo para ele mesmo, assim como os mártires poderiam ter dito assim, eu acredito em Jesus, mas se o Estado defende uma religião, não tem nenhum problema em eu, aqui em público, assinar um documento dizendo que eu continuo acreditando nos deuses do panteão, que é uma questão política, né? E em casa, na esfera privada, eu professo a minha fé escondido. Por que as pessoas não fazem isso? Né? Porque justamente a moralidade ela tem muito a ver não com converter o outro,
mas com pelo menos dar ao outro a opção de saber que ele está errando. Que é egoístico, é falta de caridade você vê uma pessoa caminhar para o precipício, caminhar na direção de uma vida infeliz, caminhar na direção de um potencial suicídio ou de uma vida de frustração, de uma vida sem realização, e dizer, bom, cada um sabe de si. Né? A gente sabe que, no fundo, isso é de um egoísmo extremo. E é interessante que Alexis de Tocqueville, no icônico Democracia na América, que é um grande livro do pensamento político, ele vai dizer o seguinte: o que pode destruir a nação americana, que na época era a única nação democrática que existia, com Estado de Direito, que pode destruir esse projeto de futuro da humanidade, que parece tão bom, tão justo, tão livre, tão acolhedor, né, das diferenças, das liberdades individuais, é a potencialidade de converter a liberdade em um individualismo extremo. E cada um, querendo preservar sua liberdade, se isole numa vida que é uma bolha privada, onde só vale aquilo que eu quero e aquilo que eu faço, que eu penso. Isso é o quê? Na realidade, é a tentativa de criar uma mini ditadura. Aqui dentro do meu apartamento, na minha esfera íntima, eu faço o que eu quiser. Eu não devo satisfação a ninguém. Então, essa é uma ideia meio pervertida de liberdade. É um desvio da noção justa de que eu sou responsável pela minha vida. Claro que sim. Mas daí a concluir que eu não estou em rede, não sou solidário, não faço parte de um organismo social, de uma humanidade, e que eu sim devo satisfação às outras pessoas, né? Isso é muito perigoso. É potencialmente desagregador da própria sociedade, que é o que a gente está vendo na sociedade moderna. O individualismo se generalizou e há dano, principalmente para o próprio indivíduo e, às vezes, também para a coletividade. Então, só voltando à segunda questão, esse humanismo seria baseado nos princípios que Nietzsche colocaria na filosofia dele? Que eu fiquei assim, será que esse materialismo está baseando essas pessoas que se dizem humanistas? Porque assim, eu conheço pessoas humanistas. Aqui o Reino Unido não é um país religioso, é um país muito ateísta mesmo. E assim, eu conheço, mas são pessoas que elas têm um sentido moral muito guiado para fazer coisas que sejam beneficiais não só para eles, mas para o coletivo. Então, assim, eu fico assim meio confusa. Será que eles se dizem humanistas, mas será que realmente eles estão coerentes com o que isso realmente significa? Porque, assim, eu acredito que no mundo inteiro você tem pessoas que realmente são sábias, para mim, sendo coerente. O que eles estão advogando, o que eles estão fazendo e acreditando está em coerência com o que eles estão agindo, com como eles lidam com a vida deles diariamente. A maioria de todos nós, mas eu acredito nisso, eu acredito naquilo, e na questão do dia a dia, de como se porta, há muitos conflitos entre o que a gente acredita e o que a gente realmente faz. Perfeito, é muito boa a tua exposição. Só acrescentaria o seguinte: há vários tipos de humanismo. Por exemplo, o humanismo da Renascença, ele era fundamentalmente um humanismo cristão. Então, Erasmo de Roterdã, ou pensadores daquele grupo, né, de afinidade dos reformadores ou dos humanistas, de Petrarca até ali a época de Erasmo, eles eram todos humanistas cristãos. É um tipo de humanismo muito diferente do humanismo que se desenvolve ali em meados do século XX. A gente precisa ver que na história da Europa também houve uma decepção extrema e repetida com a ideia do pensamento coletivo, ou as ideias tanto totalitaristas quanto as igrejas,
sempre que se deu muita autoridade ao Estado, a uma igreja, a um grupo, um partido, isso se revelou catastrófico. Então, as pessoas adquiriram trauma também com a ideia da coletividade e foram caminhando até protetivamente, defensivamente, na direção de uma ideia do espaço individual como alternativa e solução para todos os problemas. E é claro que o espaço individual é uma maravilha, é uma das maiores conquistas da civilização, é uma das coisas que a gente deve agradecer à civilização ocidental por ter produzido essa peculiaridade única, e, ao mesmo tempo, a gente tem que observar que tudo pode ser mal usado. Não há nada na natureza, nada na disposição das faculdades humanas, por melhor e por mais potencial positivo e produtivo que elas tenham, que não possa ser desvirtuado, corrompido, num sentido radical. Então, a individualidade ou a liberdade mesmo também estão dentro dessa esfera, daquilo que, sendo humano, pode ser corrompido. Eu gosto muito da definição de Kant de liberdade, que não é fazer o que eu quero, mas é seguir o cânone da razão. Porque o cânone da razão, ele, ao mesmo tempo que ele é meu e é autônomo, ele é de uma estrutura universal. Então, eu sei que há um certo balizamento, há tendências assim, mínimas para a minha ação, que incluem levar o outro sempre na condição, ter o outro sempre na condição de fim, nunca de meio, que redunda no princípio da dignidade intrínseca do ser humano. Hoje em dia é quase que universalmente reconhecido. Poucos lugares não, mas quase universalmente aceito, né, esse princípio. Então, é uma forma muito lúcida da gente conciliar a liberdade, que é essa moeda de valor inestimável, a gente não pode trocá-la por nada, substituí-la por nada, mas que não pode ser a única coisa que a gente tem que ser conciliado com a sociabilidade, com o bem coletivo, com uma preocupação verdadeiramente humanística com a humanidade em geral, né, e também moderada pelo princípio da moralidade mesmo, né, o princípio do bem universal, não de um bem que seja parcial, individual. Obrigada. Nós temos mais comentários, mas eu peço desculpa ao grupo que nós extrapolamos um pouco o tempo. Então, o que eu vou fazer, os comentários que ficaram, eu vou colocar lá no grupo, Humberto, e depois, quando você tiver um tempinho, você vai respondendo para a gente. Perfeito. Tá bom? Então, eu vou pedir para nossa amiga Elsoli para fazer a nossa prece final. Elsoli, você está no mudo, querida. Caiu muito a minha internet, mas agora está funcionando, graças a Deus. Estamos te ouvindo. Então, nós vamos fazer no nosso pensamento, nosso Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, Senhor da vida, Senhor do universo, de tudo, das galáxias. Pai nosso, que estás nos céus, Senhor da vida, Criador, amoroso que está em cada ser da sua criação. Santificado seja o vosso nome, Senhor amantíssimo, que honremos nos nossos atos, pensamentos e palavras. Venha a nós o vosso reino de amor infinito, que nos traz a esperança como o sol de cada dia. Seja feita a vossa vontade, amparado, Senhor, para que não vacilemos na escolha do amor, por mais dura e árdua que seja a jornada para o nosso crescimento, pois vós sabeis o que é melhor para nós, assim na terra como nos céus, Senhor da vida. Tudo canta louvores a vós, Senhor,
desde o passarinho na natureza, como os anjos com seus cânticos o saúdam. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que não nos falte, Senhor, mas que lembremos-nos dos que não os têm. Que o pão espiritual da compreensão e a ação no bem seja a nossa meta em agradecimento à vossa bondade. Perdoai as nossas dívidas, são tantas, Senhor. E a vossa misericórdia amorosa nos dá a oportunidade de recomeçar porque acreditais em nós. Assim como perdoamos e compreendemos os nossos devedores, dai-nos força, Senhor, para perdoar e desçamos do orgulho, para pedir o perdão. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Protegei-nos, Senhor, fazendo-nos fortes nas provações. Pela vossa misericórdia, com a vossa luz, para que o mal não atinja o espírito, pois a vossa misericórdia é infinita. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Humberto, quer fazer alguma consideração final? Não, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, gente. Boa noite, boa semana. Ai, Deus, meu coisa, deixa eu pôr. Tchau, obrigada por tudo.